E se eu te dissesse que tudo o que estamos vendo no mundo já estava escrito há milhares de anos? Guerras, rumores de guerras, crises econômicas, pandemias, avanços tecnológicos assustadores, valores morais em queda livre, famílias se desmoronando, a fé de muitos esfriando. Nada disso é coincidência. Há muito tempo, a Bíblia deixou claro que isso iria acontecer. O relógio de Deus não parou, e o plano que ele estabeleceu segue avançando diante dos nossos olhos. A pergunta é inevitável. Será que estamos mais perto do arrebatamento do que imaginamos? Será que 2025 pode ser o ano em que veremos profecias se cumprirem de maneira ainda mais intensa e decisiva? O arrebatamento não é ficção, não é lenda, não é metáfora, é promessa. Paulo escreveu aos Tessalonicenses que o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, com voz de arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que estiverem vivos e forem de Cristo serão arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. Isso significa que em um instante, milhões de pessoas desaparecerão da terra. Será repentino, será em um piscar de olhos. Não haverá tempo para preparar-se de última hora. Quem estiver pronto será levado, quem não estiver, ficará. Muitos confundem o arrebatamento com a segunda vinda de Cristo, mas são momentos diferentes. No arrebatamento, ele vem buscar a igreja, no encontro nos ares, invisível para o mundo. E na segunda vinda, ele desce para reinar após a grande tribulação. Por isso é tão importante entender: o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Jesus foi claro em Mateus 24 quando disse que haveriam sinais evidentes de que o fim estaria próximo. Ele falou de guerras e rumores de guerras. Hoje ligamos a TV e vemos nações em conflito constante. Basta olhar para o Oriente Médio, onde Israel, o centro profético do mundo, vive cercado de inimigos. Basta olhar para a Europa Oriental, onde conflitos ameaçam se expandir. Nunca estivemos tão perto de um cenário de guerra global como nos dias atuais. Jesus também falou de pestes e doenças. A pandemia recente mostrou como o mundo inteiro pode parar de repente. Em questão de dias, fronteiras se fecharam, economias pararam, milhões foram afetados. Se isso já foi possível em nossos dias, imagine o que está por vir nos cenários descritos em Apocalipse. A Bíblia também disse que surgiriam falsos profetas e que muitos seriam enganados. Quantas pessoas hoje seguem líderes religiosos que distorcem a palavra, pregam prosperidade sem arrependimento, promessas sem santidade, mensagens que agradam o ouvido mas não transformam o coração. Nunca antes tantas vozes se levantaram para confundir, distorcer e enganar. Jesus disse ainda que o amor de muitos esfriaria. Olhe ao seu redor. A violência cresce, famílias se desfazem, filhos se voltam contra pais, pais abandonam filhos, casamentos se tornam descartáveis, a frieza domina. Vivemos numa sociedade marcada pelo egoísmo, onde cada um pensa em si mesmo e esquece do próximo. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo dizendo que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, avarentos, soberbos, desobedientes a pais e mães, sem afeição natural, cruéis, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Basta olhar ao redor e ver que isso se cumpre diariamente. Mas há mais. O avanço tecnológico que estamos testemunhando é assustador. Inteligência artificial, sistemas de monitoramento global, moedas digitais controladas por governos, implantes que já são testados em seres humanos. Tudo isso se conecta com o que Apocalipse descreve sobre um sistema de controle mundial, onde ninguém poderá comprar ou vender sem uma marca. Antigamente, parecia impossível imaginar algo assim, mas hoje está diante de nós. As nações caminham rapidamente para um cenário de dependência digital. O dinheiro físico está desaparecendo. Transações digitais já dominam o comércio. O que parecia ficção há décadas atrás agora é notícia diária. E, no centro de tudo isso, está Israel. Não importa para onde olhamos, Israel continua sendo o foco. Um país pequeno, mas sempre no centro das atenções mundiais. A Bíblia é clara. Israel é o relógio profético de Deus. Cada movimento naquela nação é um lembrete de que estamos mais perto do cumprimento das profecias. O renascimento do Estado de Israel em 1948
já foi um cumprimento incrível. Jerusalém voltando ao controle de Israel em 1967 foi outro marco profético. E agora, as tensões em torno de Jerusalém e do Monte do Templo só aumentam. A profecia de Zacarias fala que Jerusalém seria um cálice de tontura para todas as nações ao redor. E é exatamente isso que vemos. Uma cidade pequena, mas que tira o sono dos poderosos. Muitos estudiosos acreditam que a década que vivemos é decisiva e que 2025 pode marcar um ponto de virada. Não significa estabelecer datas, porque Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora, mas ele também disse para vigiarmos. O que sabemos é que nunca estivemos tão próximos. Os sinais estão todos diante de nós. A humanidade caminha para um cenário de crise sem precedentes, e o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. A pergunta é: você está preparado? Estar preparado não significa ser perfeito. Significa estar em Cristo. Significa viver em arrependimento, em comunhão com Deus, em santidade, em vigilância. Jesus prometeu em João 14:3 que voltaria para buscar os seus. Essa é a esperança que deve encher o coração dos que creem. Mas a verdade é que muitos vivem distraídos. Muitos se preocupam mais com o trabalho, com o dinheiro, com os prazeres passageiros, com a correria da vida, e se esquecem da eternidade. Mas a eternidade é real. O arrebatamento é real. Imagine acordar um dia e descobrir que milhões desapareceram. Pessoas sumiram de suas casas, aviões caíram porque pilotos foram arrebatados, carros perderam seus motoristas, hospitais ficaram sem médicos, empresas sem funcionários. O caos tomaria conta do planeta em segundos. Governos não teriam respostas. Cientistas não explicariam. O mundo mergulharia em pânico. Para quem foi levado, seria o encontro mais glorioso da história. Para quem ficou, seria o início do maior desespero. Isso não é ficção, é promessa bíblica. A trombeta soará, Cristo virá buscar os seus, e só estarão prontos os que vivem em Cristo. Por isso essa mensagem não é para gerar medo, mas para despertar. É para lembrar que Deus está nos chamando. Ele nos deixou os sinais não para que tivéssemos medo, mas para que estivéssemos vigilantes. Ele quer que estejamos preparados, alertas, atentos, firmes na fé, porque quando a trombeta tocar, não haverá tempo para pensar, não haverá tempo para se arrepender. Será em um piscar de olhos. Quem estiver em Cristo será levado. Quem não estiver ficará. E não haverá segunda chance para participar do arrebatamento. Hoje é o dia da decisão. Hoje é o tempo de se voltar para Deus. Hoje é o momento de dizer: Senhor, eu quero estar pronto. Não adie mais. O amanhã pode não chegar. O arrebatamento não é uma possibilidade distante, é uma promessa próxima. Cada dia que passa, ele está mais perto. Talvez você ouça essa mensagem e sinta medo. Mas saiba, se você está em Cristo, não há razão para medo. Pelo contrário, essa deve ser a sua maior esperança. É a certeza de que o sofrimento não será eterno, de que a injustiça não vencerá, de que a morte não terá a última palavra. É a promessa de que um dia estaremos com o Senhor para sempre. Mas se você ouve essa mensagem e percebe que ainda não está vivendo pronto, este é o momento de mudar. Não espere. Não brinque com a eternidade. Não viva distraído. Não se engane achando que terá tempo depois. A vida é breve. O tempo é curto. O arrebatamento está às portas. Jesus está voltando. Ele vem buscar a sua igreja. E você precisa decidir se estará entre aqueles que irão encontrá-lo nos ares ou entre os que ficarão para enfrentar o caos. Deus está te chamando hoje. Ele não quer que você se perca. Ele quer que você desperte. Ele quer que você viva preparado. Não ignore essa mensagem. O mundo pode rir, zombar, duvidar, mas a palavra de Deus não falha. Cada promessa se cumpriu, e cada promessa que resta ainda vai se cumprir. O arrebatamento é real. A eternidade é real. E Jesus está voltando. Esteja preparado.